Minha gente, eu sempre tenho falado que as notícias, elas aparecem, de uma maneira rápida e a gente tem que estar sempre atento ao que acontece, né, tudo acontece em 1, 2, 3, 4 segundos, 10 segundos, imediatamente, e você vai observando que certas notícias são sim notícias relevantes que você não pode, deixar passar nem comentar, deixar de passar, ou deixar achar que não aconteceu, porque são notícias, que pode até não impactar a sua vida diretamente, mas que ela tem uma importância universal. Tem notícias que têm importâncias locais, né, eu posso dar uma notícia aqui local sobre nossa amada São Vicente, mas ela vai ter uma relevância à população local. Tem notícias que vão ter uma informação de relevância a nível de estado. Haverá notícias e informação que terão relevância nacional e também notícias que têm uma relevância internacional, que é a tão falada universalidade da notícia, onde todos se, compreendem que aquilo ali é um fato relevante. Eu estou falando, da morte do Papa Francisco, da morte do Papa Jorge Mário Bergoglio, argentino Francisco, primeiro Papa latino-americano já conhecido na história, né, que foi sim Papa, teve aí o seu papado aí durante 12 anos como Papa, né. E todas as pessoas quando passam por alguma cadeira de liderança ou de poder, né, a gente pode dizer assim, o estado de liderança ou poder, ele mostra sim, né, a sua relevância, o seu legado. Tem uns que deixam legados terríveis, que não valem nada, né, que dá até ojeriza em falar. Tem outros sim, que vale a pena e vão fazer falta, né. Apesar de eu não ser católico, já fui católico, respeito demais, né, a igreja católica, respeito demais, tenho vários amigos padres, sempre tive. Tivemos sempre uma cordialidade, uma harmonia, né, em questões, e principalmente em pontos, do processo do cristianismo, né, que nos uniam, que nos une, isso é muito importante, né. A partir disso, a gente não pode dizer que o Papa, né, a gente não pode dizer que o Papa, tem uma relevância tremenda, e como teve também na vida das pessoas, pelo seu legado, ele como homem, como chefe de estado, do Vaticano, chefe do estado do Vaticano, deu um exemplos que são para que nós possamos observar, né, que a gente vê tanta coisa ruim no mundo que nem tudo, a humanidade não está ainda acabada e desperdiçada. Ainda existe ainda salvação. É essa a minha concepção, que ainda existe ainda salvação, para a humanidade. Porque nós observamos sim, que o legado do Papa era um homem que tinha um processo humanitário, como defensor de minorias, defensor dos mais pobres, dos injustiçados, né. Eh Tinha uma campanha da fraternidade que eu me lembro muito do nome dela, assim, e os excluídos. Nessa época eu era menino e eu ia muito à igreja católica, eu lembro do nome dessa campanha da fraternidade, foi na década de 80, se chamava "E os Excluídos", e aquilo já me impactava, né, com a questão daqueles que não tinham nada, muitas vezes não tinham nem o que comer, não tinham o que ter na mesa, né, e que estavam lá à mercê lá do plano social, né. Eram pessoas invisíveis, e naquela concepção eu já tinha esse sentimento, de indignação, de inconformidade. Você tem que ser uma pessoa inconformada com as injustiças sociais. Você tem que ser uma pessoa inconformada com as injustiças sociais. Porque se você começar a se conformar com tudo que é injustiça social e achar que tudo aquilo ali é natural, um belo dia ela chega para você e, como diria o poeta: "Como eu não me lembrei de ninguém, ninguém se lembrará de mim". Como não me lembrei de ninguém, ninguém se lembrará de mim. Então, o que é que eu estou dizendo isso? Hoje temos sim o fato que culmina com o enterro do Papa, né, depois de todo o processo, do velório do Papa, né, todo o rito que é feito, coisa e tal, e a gente vai ter aí hoje mais, né, eu vou ver se eu consigo depois umas imagens, vou botar aí com a CNN, temos mais de 130 delegações, mais de 130 delegações nacionais, né, chefes de estado, que confirmaram inclusive a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a de Donald Trump, né, apesar das loucuras dele, ele também tem um processo de humanidade, né, até aquele que vivia falando mal do Papa, esculhambando ele com baixo nível terrível, que era o presidente argentino,
né, não teve nem a concepção de saber que era um papa que era argentino, falou coisas horríveis sobre o papa, o Milei também vai estar lá, não é verdade? Chefes de estados, reis, rainhas, vão estar participando sim, já estão participando sim, vão e estão participando sim, desse, do velório hoje sábado, 26 de abril, 26 de abril. Então, essas concepções de pessoas que elas engrandecem o processo de concepção humana, de observar os excluídos, como eu já falei, de observar as injustiças sociais, de ter a permanência, e a altivez de não se conformar, com o status quo das coisas, de não se conformar com o status quo das coisas e ser um eterno inconformado dentro do princípio social. E que, porque nós vemos todos os dias direitos que são retirados, aquilo que não é entregue à população, aquilo que não é entregue à população, aquelas demandas que muitas vezes destoam, aquelas demandas que destoam do processo normal das coisas, né? Onde pessoas são escravizadas pela questão do direito social que não foi entregue, né? Ou da ausência, que isso se enquadra em quê? Na ausência de oportunidade para o regramento total da população, isso dentro de uma esfera mundial, dentro da esfera mundial. Em qualquer país onde você for, haverá e você vai encontrar injustiças sociais. E terá sim que ter pessoas que deverão ser inconformadas com o processo da inclusão social, né? E muitas vezes a gente faz uma crítica muito aprofundada em relação ao passado e às tradições das dogmáticas, quando adotado, e das percepções inclusivas da igreja, né? E coisas que não evidenciavam e não são muito plausíveis daquilo que a Igreja Católica fez, coisa e tal. Mas você tem a capacidade de dizer, olha, fizemos errado aqui, mas a partir de agora a igreja tem um novo horizonte, né? Vamos fazer diferente, vamos abranger mais a sociedade, vamos nos sintonizar com uma postura humanista. E foi isso que o Papa Francisco, né? O Papa Francisco inspirado no próprio Jesus Cristo fez. Espera aí, a gente está muito afastado da população. Tem muita gente aqui passando muito bem e a gente não está vendo a dor do povo. E eu quero fazer aqui uma crítica aqui construtiva a esses novos tipos de igrejas aí, né, neopentecostais, onde a turma só fala, vem aqui, dê o seu carro, teve uma igreja que foi até condenada a devolver a casa do pobre coitado que só tinha uma casa, o terreno dele só tinha uma casa, isso aí está nos principais jornais do país, há 15 dias atrás, uma igreja que foi condenada a isso, né? E a gente vê que concepção, que paradoxo. Enquanto você vê mesmo o Papa Francisco recebeu de doação, não sei se foi uma Mercedes, mas um carro muito potente, coisa e tal, no valor bastante significativo. E ele prontamente, quando recebeu aquele carro, ele pegou o carro e disse: olha, vamos leiloar para dar às crianças mais pobres, né? Para investir nas creches, das crianças espalhadas no mundo, né? Dos orfanatos. Isso sim é uma atitude cristã, né? Porque, pelo que eu saiba, né, Jesus não construiu tesouros no céu, não. Jesus não construiu tesouros nos céus, não é verdade? Quem deu a proposta para que Jesus construísse no céu foi o diabo. Disse: olha, vem aqui e me adora que eu te dou tudo que tem no mundo. Jesus disse: não, não pode atentar. Você não vem me atentar, não, né? Porque os bens materiais, esses não faz parte do meu reino. Não faz parte do meu reino. Então, o nome disso é exemplo. Então, dentro dessa concepção, daqueles que muitas vezes criticam, querem criticar, a igreja católica é isso, é aquilo outro, mas aí você teve um líder que deu o exemplo. Se alguns outros não seguiram o seu exemplo, paciência, mas a gente tem que seguir os bons exemplos. E os bons exemplos, eles se comunam no processo de inconformidade. Não se conformar, né, de inconformidade com o status quo das injustiças sociais que nós observamos todos os dias, né? No momento que você vai para um hospital, no momento que você vai querer ser bem atendido por um funcionário público, que você não é, no momento que você não tem condições até de ter um emprego e está lá lutando e muitas vezes é maltratado, no momento que você busca o seu direito legítimo, né, e você não o encontra, isso sim, você não pode se conformar com isso não, e achar que isso é o status quo
da normalidade das coisas. Não é. Né? Então você tem que ser uma pessoa inconformada, né? Indignada com aquilo que se reflete dentro das injustiças sociais. E atrelado a isso que eu estou falando, de fato e de direito, né, o Papa Francisco fez o seu dever de casa, né, deu o grande exemplo, né, deu o grande exemplo, observando sem sombra de dúvida o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, e que a gente não vê nesse exemplo que eu acabei de falar. Hoje se fala muito, vem aqui, dê o que você tem, entregue tudo que você tem, coisas horríveis que acontecem. Não estou falando de coisas normais, da normalidade, de você saber que tem um templo, você vai para um templo e ele precisa ser sustentado e você dá a sua oferta de coração daquilo que você tem condições, aquilo ali com certeza se multiplica quando é bem aplicado. Estou falando daqueles que acham, né, do sentido, no sentido é, viu metal, no sentido achar que viu metal, que é a partir do processo dessa ideologia, essa ideologia perturbada que é de prosperidade, ter que todo mundo tem que ficar rico, ter tudo que você tem, que você vai receber em volta. Você não vê isso, não tem escrito isso em lugar nenhum, né? O que Jesus prometeu foi uma vida em abundância fora desse reino, fora do que está aqui, não é verdade? E ele deixou bem claro, bem claro que no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Mas ele deixou uma grande palavra. Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Não é verdade? E ele deixou bem claro também que os ouros, né, é verdade, as propriedades deste mundo não lhe pertencem. Não lhe pertencem. Não lhe pertencem. Né? Então, essa concepção de prosperidade que alguns vivem pregando aí, de você dar tudo que você tem, muitas vezes fica em situação difícil de até viver, né, com a sua família, porque você, numa percepção de entrarem na sua mente e você ser totalmente iludido, isso está errado. E podem me criticar, não tem problema nenhum. Sabe por quê? Porque se você me disser e provar que esse foi o legado de Jesus Cristo, quando tem na Bíblia, aí eu digo a você, aí eu pego da mão a palmatória. E eu tenho convicção que isso não está no legado de Jesus Cristo em nenhum momento. Não venha com história lá do Velho Testamento, não. Não venha com essas histórias do Velho Testamento, não. Porque tudo se fez novo e se fez novo em Jesus Cristo. Não venha para cima de mim com essa conversa. Né? Então a gente fala isso com muita tranquilidade. Eu estou falando de um chefe de uma igreja, de um chefe de uma religião que deu o exemplo. E o que custa a gente também dar o bom exemplo? Né? Isso quer dizer que o Papa era um santo já e não tinha pecado? Pelo contrário, eu via muitas vezes as pessoas iam falar com ele dizia assim: rezem por mim, orem por mim, rezem por mim, porque eu sou um pecador, eu também tenho falhas. Isso sim é exemplo de líder cristão. Isso sim é exemplo de líder cristão. É isso que a gente deve preservar. Como diria minha mãe, as boas coisas a gente observa para a gente e aplica. As coisas que não são, que nem vai levar você a lugar nenhum, você as despreza. Dentro do cotidiano da vida, dentro do cotidiano que a gente vive, só tem uma pauta agora. Não se conforme. Tenha o princípio da inconformidade. Fique indignado. Não aceite o status quo das injustiças sociais. Não aceite o status quo das injustiças sociais. E como diria o poeta, lute. Vamos, amigo, lute. Porque senão a gente acaba perdendo aquilo que já conquistou. Essa é a minha homenagem ao Papa Francisco, que está sendo sepultado hoje, de nome Jorge Mário Bergoglio, argentino, o primeiro pontífice latino-americano que deixou um legado tremendo e um legado de concepção